Imagine um simples soldado romano, um centurião entre milhares, sem saber que seu gesto rotineiro marcaria a história para sempre. Um único lance de lança, um ato de obediência militar, transformou-se no epicentro de um dos maiores mistérios do cristianismo. Será que um objeto pode reescrever o destino de impérios, inspirar exércitos inteiros ou tornar-se o símbolo máximo de uma era? A lança de Longino não é apenas uma relíquia, é um enigma que desafia o tempo, uma peça-chave em uma trama onde fé, poder e lenda se entrelaçam de forma indissolúvel. Por que, durante séculos, governantes se consideraram invencíveis ao possuí-la? Quantas lanças verdadeiras existem, e onde estaria a original? Essa busca pode ser resolvida, ou a resposta continua escondida nas sombras da história? Hoje, mergulharemos fundo nesse mistério que transcende o sagrado e adentra o terreno da geopolítica, da magia e da ambição humana. E se prepare, essa história é tão fascinante quanto perturbadora. Tudo começou em um momento que mudou a civilização. Ao pé do Gólgota, um soldado romano Longino, segundo a tradição, cumpriu ordens e perfurou o lado de Jesus Cristo com sua lança. O Evangelho de João registra que, daquele ferimento, jorrou sangue e água, um detalhe que, à primeira vista, parecia mera formalidade militar. Mas aquele gesto, aparentemente banal, tornou-se um dos símbolos mais poderosos do cristianismo. O que poucos imaginavam é que aquela lança ganharia vida própria na história, transformando-se em um objeto de desejo, poder e controvérsia. Quem foi Longino? A tradição cristã o retrata como o centurião que, testemunhando o milagre da crucificação, converteu-se ao cristianismo e tornou-se mártir por sua fé. Diz a lenda que, cego de um olho, ele recuperou a visão quando o sangue de Cristo tocou seus olhos. A Igreja o venera como santo, um dos primeiros romanos a abraçar a nova religião. Mas a realidade é muito mais complexa. Seu nome só aparece em textos séculos depois dos fatos, o que levanta dúvidas: seria Longino uma figura histórica ou apenas um símbolo, derivado do termo latino longinus, lança longa, que personifica o próprio artefato? Alguns estudiosos defendem que ele era real, um soldado da Capadócia, atual Turquia, que, após sua conversão, voltou à terra natal para pregar o evangelho e morreu como mártir. Seu culto floresceu especialmente em Bizâncio, onde era visto como um elo entre Roma e a nova fé. Outros, no entanto, argumentam que sua figura foi criada ou romanticizada pela igreja primitiva, que precisava de heróis para unificar os fiéis em tempos de perseguição. Sem provas arqueológicas, o debate segue aberto. Longino foi um homem de carne e osso, cuja vida foi transformada pelo encontro com Cristo, ou apenas uma alegoria do milagre e da redenção? A lança, por sua vez, só ganhou status de relíquia sagrada séculos depois, durante o reinado de Constantino, o Grande. Foi então que começou a caçada por objetos ligados à paixão de Cristo, como a Vera Cruz. Segundo a tradição, a lança foi encontrada em Jerusalém, mas sua autenticidade sempre foi questionada: seria aquela a verdadeira arma, ou apenas um símbolo político para consolidar o cristianismo no Império Romano? Bizâncio, herdeira de Roma, soube explorar esse poder. A relíquia foi guardada em Constantinopla como emblema da autoridade imperial, uma garantia divina de que o império estava sob proteção celestial. Coroações, batalhas e decisões estratégicas eram justificadas por sua presença. Mas será que seu poder era real, fruto de uma fé genuína, ou apenas uma ferramenta de manipulação para legitimar governantes? A queda de Constantinopla em 1204, durante a Quarta Cruzada, espalhou a relíquia, ou suas supostas cópias, pela Europa. De repente, reis e papas passaram a disputar sua posse. Paris, Vaticano e Viena exibiram suas próprias lanças de Longino, cada uma alegando ser a original. Hoje, duas se destacam como principais candidatas, uma na Naufurg, em Viena, vinculada à tradição do Sacro Império Romano-Germânico, e outra nos arquivos do Vaticano. Análises modernas, como radiografia e espectroscopia, tentaram desvendar sua origem, mas os resultados seguem inconclusivos. O que faz essa lança fascinar depois de 2 milênios? Talvez seja a combinação explosiva de misticismo e estratégia. Ela não é apenas um objeto, é um código cultural que provoca questões profundas sobre poder, crença e o sentido da história. Por que civilizações inteiras disputaram sua autenticidade? O que importa mais, sua materialidade ou o que ela representa no imaginário coletivo? O mistério persiste, alimentando debates entre historiadores, fiéis e céticos.
O único registro bíblico da lança está em João 19:34, quando um soldado lhe traspassou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Esse detalhe tinha um propósito claro: provar que Jesus realmente morreu, um argumento crucial para os primeiros cristãos, especialmente em suas disputas com os gnósticos. Mas quem poderia imaginar que aquele breve relato se transformaria em uma das lendas mais duradouras e controversas de todos os tempos? E aqui reside um dos paradoxos mais fascinantes dessa história: o que para os céticos modernos soa como delírio místico era, na verdade, parte integrante da lógica religiosa e política da época. As visões de Pedro Bartolomeu não eram vistas como absurdas, mas como sinais divinos perfeitamente plausíveis em um mundo onde o sagrado e o cotidiano se entrelaçavam. Afinal, em uma era em que milagres eram registrados com a mesma naturalidade com que hoje anotamos eventos climáticos, por que um campônio analfabeto não poderia ser o escolhido para revelar o paradeiro de uma das relíquias mais sagradas da cristandade? O bispo Ademar de Monteiro, cuja desconfiança inicial parece tão racional aos nossos olhos, agia na verdade dentro de um protocolo eclesiástico rigoroso. Em um período em que falsas relíquias inundavam a Europa, desde fragmentos da Santa Cruz até leite da Virgem Maria, a Igreja desenvolveu um sistema de verificação que, embora primitivo, buscava separar o divino do fraudulento. A hesitação do bispo não era ceticismo moderno, mas prudência teológica. Ele sabia que uma relíquia falsa poderia manchar não apenas sua reputação, mas a própria legitimidade da cruzada. Quando Pedro insistiu que o copi sagrado estava escondido sob o altar de São Pedro em Antioquia, Ademar exigiu uma prova tangível, e foi aí que a história tomou um rumo ainda mais extraordinário. Na manhã de 14 de junho de 1098, enquanto os cruzados famintos e desmoralizados se arrastavam pelos escombros de Antioquia, Pedro Bartolomeu subiu ao púlpito da catedral e anunciou que, se suas visões fossem falsas, Deus o mataria ali mesmo. Em seguida, desceu à cripta e, após horas de escavação, emergiu triunfante com uma lança enferrujada envelopada em tecido. O impacto foi imediato: soldados que minutos antes mal conseguiam segurar suas espadas agora se ajoelhavam em êxtase. Raios de luz pareciam emanar da relíquia, segundo cronistas como Raimundo de Aguilers, que registrou o momento com uma mistura de espanto e devoção. Era como se o próprio Cristo nos entregasse sua arma, escreveu, um sinal de que a vitória não pertencia aos fortes, mas aos que creem. Mas aqui começa o verdadeiro mistério: o que exatamente foi encontrado naquela cripta? As descrições variam de forma suspeita. Alguns afirmam que era uma ponta de lança de 30 centímetros, outros juram que era uma adaga completa. Os materiais também divergem: ferro para uns, uma liga misteriosa para outros. Mais intrigante ainda é o fato de que, segundo Raimundo, a relíquia foi reconhecida imediatamente por vários clérigos presentes, como se sua autenticidade fosse autoevidente. Como? Em uma época sem fotografias, sem registros detalhados, como aqueles homens podiam ter certeza de que aquela peça enferrujada era a lança que perfurou o lado de Cristo, e não uma das centenas de réplicas que já circulavam pela Europa? A resposta está no poder da narrativa. Por séculos, a Igreja vinha construindo uma teologia visual em torno da lança. Em mosaicos bizantinos, ela aparecia como um cetro divino, e em sermões, era descrita como a chave que abriu as portas do paraíso. Quando Pedro Bartolomeu ergueu aquele objeto, não importava se era autêntico, importava que parecia autêntico. Os cruzados, à beira do colapso físico e espiritual, não precisavam de provas arqueológicas, precisavam de um símbolo que unisse seus fragmentos de fé. E a lança, com sua história de sangue, água e redenção, era o símbolo perfeito, uma ponte entre o sacrifício de Cristo e sua própria luta desesperada. O efeito psicológico foi devastadoramente eficaz. Em questão de horas, o moral das tropas se invertiu. Soldados que há dias planejavam desertar agora clamavam por batalha. A fome, que os levará a roer couro e madeira, parecia menos insuportável quando seguiam uma relíquia que, segundo a lenda, jamais permitirá a derrota de quem a portasse. Quando os cruzados marcharam para enfrentar Querboga no dia 28 de junho, não era apenas uma milícia esfarrapada que avançava, era um exército convencido de que carregava consigo o próprio destino. E quando, contra todas as probabilidades, esmagaram as forças muçulmanas, a vitória foi atribuída não à estratégia, mas ao copis, prova definitiva de que Deus havia escolhido seu lado. Ironicamente, o triunfo selou também o destino de Pedro Bartolomeu. Sua morte poucas semanas depois, segundo uns, por envenenamento, segundo outros, por uma prova de fogo em que deu errado, não abalou a fé na relíquia. Pelo contrário,
para muitos, seu martírio apenas confirmava a santidade da lança. Afinal, como escreveu um cronista anônimo, Deus não permite que seus profetas vivam muito depois de cumprirem sua missão. A relíquia, agora consagrada pelo sangue de dois mártires, Cristo e Pedro, tornou-se ainda mais poderosa. E assim, de um objeto quase esquecido nos evangelhos a um talismã de guerra, a lança do destino completou sua metamorfose. Mas sua jornada estava apenas começando. Mas o que verdadeiramente definia a autenticidade de um milagre ou intervenção divina na mentalidade medieval? Não bastava apenas relatar uma visão ou descoberta, era preciso selá-la com um juramento sagrado, um compromisso de sangue perante Deus. Pedro Bartolomeu, é claro, jurou pela veracidade de suas revelações, mas aqui residia o problema: sua palavra, a de um camponês sem linhagem ou títulos, pesava menos que a de um bispo ou nobre. Para homens como Adhemar de Monteiro, cuja autoridade espiritual era inquestionável, a dúvida persistia e não sem motivo. Havia um detalhe perturbador: em Constantinopla, o imperador bizantino já possuía sua própria lança sagrada, uma relíquia que, segundo a tradição grega, Santa Helena teria descoberto em Jerusalém no século IV. Se Adhemar conhecia essa versão, e tudo indica que sim, como conciliar duas lanças do mesmo Cristo? A menos, é claro, que se aceitasse a ideia de que o objeto original havia sido fragmentado, uma explicação conveniente, mas que mesmo assim deixava brechas para o ceticismo. Afinal, se a lança de Constantinopla era autêntica, a de Antioquia só poderia ser uma fraude, ou um pedaço secundário de um todo maior. E foi nesse clima de incerteza que, em 14 de junho de 1098, os cruzados iniciaram as escavações na Basílica de São Pedro. Não se tratava de uma busca improvisada, a igreja foi esvaziada, os fiéis expulsos, e uma comissão seleta, composta por Pedro Bartolomeu, o conde Raimundo de Toulouse, o bispo de Oran e outros líderes, desceu às entranhas do templo com paz e determinação. Raimundo, em particular, parecia obcecado em controlar cada detalhe, como se pressentisse que o momento exigiria mais do que fé, exigiria teatro. Talvez imaginasse a cena perfeita, ele próprio, o nobre, emergindo triunfante com a relíquia nas mãos, enquanto os demais se ajoelhavam em êxtase. Mas a realidade seria bem menos gloriosa. Horas se passaram. Cavaram até a profundidade de 2 homens, como relatariam depois, sem encontrar nada além de terra e desânimo. Alguns já começavam a murmurar que a busca era inútil e Raimundo, frustrado, abandonou a basílica para supervisionar a defesa da cidadela ou, quem sabe, para distanciar-se de um fracasso iminente. À noite, uma nova equipe assumiu as escavações, mas o resultado foi o mesmo, apenas exaustão e silêncio. Foi então que Pedro Bartolomeu, o visionário, tomou a iniciativa. Despiu-se da túnica, ficou apenas com a camisa suada, descalçou os pés e desceu sozinho na cova. Ali, de joelhos na terra úmida, suplicou a Deus em voz alta: devolve-nos tua lança, Senhor. Dá a teu povo a força para vencer. E, como se o céu aguardasse justamente aquele momento de desespero, algo brilhou entre as pedras. Uma ponta de metal surgiu do chão e Raimundo, que observava tudo, não hesitou, ajoelhou-se e beijou o ferro sagrado. Os cronistas posteriores não economizariam superlativos para descrever o impacto daquele instante. Para eles, a descoberta da lança não foi um mero acidente arqueológico, mas um sinal divino, uma prova irrefutável de que Deus ainda guiava a cruzada. Afinal, que outra explicação poderia haver para um objeto tão poderoso aparecer exatamente quando os francos, citados e famintos, estavam à beira do colapso? Muitos historiadores modernos endossam essa narrativa, traçando uma linha reta entre a descoberta da relíquia e a vitória subsequente. O moral das tropas teria se elevado, a fé se transformado em furor guerreiro, e a lança, de símbolo, tornado-se arma. Mas aqui começam as contradições. Se a relíquia foi tão decisiva, por que os cruzados esperaram 2 semanas para atacar? A lança foi encontrada em 14 de junho, a batalha contra Querboga só ocorreria em 28. 2 questionamentos se impõem. Primeiro, por que adiar o confronto se a relíquia supostamente garantia a vitória? Segundo, o que explicaria esse intervalo de inação, quando cada dia de espera só agravava a fome e o desespero? As fontes são omissas. Raimundo de Aguilers menciona que, na noite seguinte à descoberta, Pedro Bartolomeu recebeu novas visões, desta vez, de Santo André e do próprio Cristo, ordenando que os francos se purificassem dos pecados, doassem esmolas pelas 5 chagas de Jesus e celebrassem a descoberta em 21 de junho. As esmolas foram recolhidas, mas não há registro de qualquer festividade.
Tampouco faz sentido estratégico, se os cruzados estivessem tão inspirados pela lança, por que não atacaram imediatamente? A demora não se justificava pela logística, afinal, eles já estavam em estado de alerta máximo, e qualquer atraso deliberado seria um risco calculado, e irracional, diante de um inimigo que os cercava. Alguns sugerem que os francos podem ter recebido informações sobre divisões no exército de Kerboga, apostando que a desunião muçulmana os enfraqueceria com o tempo. Mas essa teoria esbarra em um problema: as fontes islâmicas da época não mencionam conflitos internos significativos antes da batalha. Pior, Kerboga, ao que tudo indica, mantinha suas tropas disciplinadas e confiantes, sem sinais de fragmentação. Se os cruzados contavam com uma desintegração espontânea do inimigo, estavam apostando no improvável. Restam, então, duas possibilidades. A primeira, a lança realmente elevou o moral dos soldados, mas não foi o fator único ou sequer principal que os levou à vitória. A segunda, mais incômoda, seu impacto foi superestimado, tanto pelos cronistas medievais quanto pelos historiadores modernos, ávidos por uma narrativa de fé triunfante. Afinal, é tentador acreditar que uma relíquia sagrada pode mudar o curso de uma guerra. Mas a história, como sempre, é mais complexa do que os mitos. E então, como se não bastassem as dúvidas sobre o real impacto da relíquia, surge outro detalhe perturbador: um dos líderes da cruzada abandonou o cerco sob o pretexto de uma doença misteriosa. Não era qualquer comandante, mas Estevão de Blois, cuja partida não apenas enfraqueceu as fileiras, como destruiu a última esperança de reforços externos. Os cronistas latinos, em Gesta Francorum, registram a ansiedade dos soldados aguardando seu retorno, mas Estevão, em vez de voltar, encontrou-se com os gregos em Filomélio, enquanto o imperador Aleixo e Comneno, convencido de que a causa estava perdida, já iniciava sua retirada. Quando ficou claro que nenhuma ajuda viria, restou aos latinos apenas uma alternativa: arriscar tudo em um último confronto. Até 24 de junho, a situação era insustentável. Sim, o moral pode ter se elevado momentaneamente com a descoberta do Santo Lenho. Mas foi o desespero, e não a fé, que os impulsionou. A batalha de 28 de junho não foi um ato de confiança, mas uma jogada desesperada para evitar o extermínio. A narrativa tradicional insiste que a relíquia inspirou a vitória, mas um exame mais atento revela algo muito menos glorioso. As 3 semanas entre 14 e 28 de junho foram marcadas por fome, discórdias internas e a paralisia diante de um destino que parecia selado. Quando a segunda investida contra Antioquia falhou, os cruzados enviaram 2 emissários a Kerboga: Pedro, o eremita, o mesmo pregador carismático que, meses antes, tentara desertar, e um intérprete obscuro chamado Eloi, do qual quase nada se sabe. A missão é atestada por múltiplas fontes contemporâneas, o que descarta a hipótese de um artifício literário. Ainda assim, sua data exata segue controversa. Alguns estudiosos a situam em 27 de junho, véspera do combate, e outros, como Anselmo de Ribemo, afirmam que os emissários partiram na manhã do dia 28, já com as espadas desenvainhadas. Mas qual era, afinal, o objetivo daqueles homens? As fontes latinas, incluindo Raimundo de Aguilers, sugerem que Pedro levou um ultimato: Kerboga deveria levantar o cerco, pois Antioquia pertencia, por direito divino, a São Pedro. Uma exigência tão absurda que sua rejeição era previsível. Houve trocas de acusações religiosas, é verdade, mas nada que se assemelhasse a uma negociação séria. Experientes estrategistas dificilmente acreditariam intimidar um exército muçulmano esmagadoramente superior. Alguns historiadores modernos especulam que Pedro teria proposto um duelo entre pequenos contingentes, evitando um banho de sangue, hipótese rejeitada por Kerboga, que não tinha motivo para aceitar um risco desnecessário. Se tomarmos as crônicas latinas ao pé da letra, a missão parece ter sido um gesto simbólico, uma demonstração de coragem ante a derrota iminente, um meio de ganhar tempo ou, quem sabe, de colher informações. Mas as fontes não latinas pintam um quadro bem mais sombrio. Mateus Gedessa, historiador armênio do século X, relata que os cruzados, à beira da inanição, ofereceram render a cidade em troca de anistia e passagem segura para casa. Ibn al-Athir, cronista muçulmano, corrobora: os como chamavam os francos, esgotados pela fome, suplicaram por paz. Kerboga recusou-se terminantemente: vocês só sairão daqui lutando, teriam sido suas palavras. Ana Comnena, por sua vez, observa que os cruzados chegavam a considerar a entrega de Antioquia para salvar as próprias vidas. Esses relatos, embora escritos a posteriori, levantam uma questão incômoda:
E se a missão de Pedro não foi um ato de bravata, mas uma tentativa desesperada de negociar uma capitulação? O fracasso das tratativas deixou os cruzados sem alternativas: lutar ou morrer. Em fins de junho de 1098, eles estavam acossados pelo desespero. O ânimo pode ter se reavivado com a descoberta do Santo Lenho, mas isso não se traduziu em ação imediata. Ao contrário, a demora entre 14 e 28 de junho sugere menos uma preparação estratégica e mais paralisia coletiva, agravada pela fome e pelas divisões internas. Quando a última tentativa de diálogo com Kerboga falhou, restou-lhes apenas o campo de batalha. A vitória de 28 de junho não foi um milagre da fé cega, mas o último suspiro de homens que não tinham mais nada a perder. Aqui, porém, esbarramos em um paradoxo: se os líderes cruzados de fato cogitaram a rendição, como explicar o silêncio das fontes latinas sobre esse ponto? Por que, em vez disso, insistem tanto na centralidade do Santo Lenho, omitindo qualquer menção a um possível recuo da Síria? Uma hipótese é que as negociações foram mantidas em segredo, restritas a um círculo fechado de nobres. Não seria a primeira vez na história das cruzadas. Ricardo Coração de Leão, décadas depois, ocultou grande parte de seus acordos com Saladino. Mas o argumento perde força quando lembramos que a primeira cruzada não tinha um comandante único, e sim um conselho de lordes. É plausível que todos os cronistas latinos, de Raimundo de Aguilheres a Aguilher de Tir, tivessem conspirado para omitir uma tentativa de capitulação, pintando o episódio como uma epopeia de fé inquebrantável? Mais provável é que as crônicas latinas sobre a segunda investida de Antioquia tenham sido moldadas não por uma censura deliberada, mas por um processo orgânico de distorção. A história do Santo Lenho é um exemplo clássico de como memórias coletivas, forjadas no calor do momento, acabam cristalizadas como verdade histórica. Para aqueles homens, a vitória de 28 de junho só podia ser obra divina, uma explicação sobrenatural para um triunfo que, racionalmente, beirava o impossível. Esgotados, superados em número, eles precisavam de um sinal. E o encontraram. Raimundo de Aguilheres, um dos mais ferrenhos defensores do culto à relíquia, afirma ter saído dos portões de Antioquia com um lenho nas mãos. Os cronistas descrevem milagres naquele dia: o cegamento súbito de Kerboga ao avistar a relíquia, a aparição de uma hoste celestial liderada por São Jorge, São Demétrio e São Mercúrio combatendo ao lado dos francos. Alberto de Aquisgrã relata que, no início da batalha, o comandante muçulmano teria ficado paralisado ante a visão do Santo Lenho. Não por acaso, foi após Antioquia que o culto à relíquia ganhou força. Ela se tornou a narrativa que deu sentido ao caos, uma prova tangível de que Deus não os abandonara. O verão de 1098 foi o período em que se forjou essa memória coletiva, uma versão dos fatos que transformava o desespero em destino, a sorte em providência. Os cruzados não venceram apesar de sua fraqueza, mas por causa de uma intervenção que transcendia a lógica humana. E assim, o mito do Santo Lenho sobrepujou a realidade, menos como uma causa da vitória, mas como a justificativa que eles precisavam para crer que sua jornada não fora em vão. Mas nenhuma dúvida ilustra melhor a força desse mito do que a própria transformação do bispo Ademar de Lepuy, figura cuja hesitação inicial se tornou o alicerce de uma lenda ainda mais poderosa. Os cronistas da época, como Raimundo de Aguilheres, não escondiam o ceticismo do prelado. Ele questionava a autenticidade do Santo Lenho, chegando a desdenhar da relíquia que, mais tarde, seria celebrada como um instrumento da salvação. E no entanto, foi justamente essa resistência que deu ao mito sua dimensão mais persuasiva. Após a morte de Ademar em junho de 1098, uma narrativa conveniente surgiu entre os cruzados: o bispo, em seu leito de morte, teria reconhecido a autenticidade do copi sagrado, arrependido-se de suas dúvidas. Uma punição divina? Uma redenção tardia? Pouco importava. O que importava era que, agora, a relíquia não apenas ganhava legitimidade, ela se tornava sagrada pela própria contestação. Pedro, o eremita, soube explorar esse momento com maestria. Ao proclamar que Ademar, em seus últimos suspiros, confirmara o poder do copis, ele não apenas silenciava os céticos, transformava a dúvida em prova. A relíquia, antes objeto de disputas, passou a ser o símbolo inconteste da liderança de Pedro entre os cruzados. Os anos seguintes apagariam as memórias inconvenientes, o ceticismo de Ademar, as manipulações de Pedro, enquanto o mito do Santo Copí se solidificava como verdade irrefutável. A memória coletiva, afinal, não se alimenta de nuances, mas de certezas.
E que certeza mais reconfortante do que a ideia de que Deus, em sua infinita sabedoria, escolhera eles, os humildes peregrinos armados, para ser seu braço na terra? Mas se a lenda do Copis de Antioquia já era suficiente para inflamar imaginações, a história dessa relíquia, ou melhor, dessas relíquias, é muito mais antiga e muito mais intrincada do que os cronistas medievais ousaram admitir. Para entendê-la, precisamos recuar não séculos, mas milênios, e viajar não para o Oriente Médio, mas para as brumas da Inglaterra anglo-saxônica, onde um rei ambicioso e uma batalha esquecida teceram os primeiros fios dessa tapeçaria sagrada. Brunanburh, onde a lenda nasceu entre sangue e neblina. O nome soa como um eco de um passado tão remoto que parece mais mito do que história, Brunanburh. Uma palavra que, sozinha, faz tremer os corações dos historiadores, pois esconde um enigma geográfico e uma vitória que mudou o destino de uma nação. As crônicas anglo-saxônicas a mencionam, poetas como Tennyson a glorificaram, até Winston Churchill, em seus discursos inflamados, a citou como uma das 3 batalhas que forjaram a Inglaterra. E no entanto, ninguém sabe ao certo onde ela ocorreu. Alguns a situam perto da costa de Lancashire, onde o antigo bosque de Lune testemunhou o choque de exércitos, outros, entre os pântanos e colinas do norte. Mas uma coisa é inegável, foi ali, em 937, que o rei Etheostan, neto de Alfredo, o Grande, enfrentou uma coligação de inimigos tão formidável que sua vitória só poderia ser explicada por um milagre. E qual seria o símbolo desse milagre, senão uma relíquia que, segundo a lenda, já havia decidido o destino de impérios? Etheostan não era um rei qualquer. Filho de Eduardo, o Velho, e de uma mulher de origem humilde, fato que alguns nobres usavam para questionar sua legitimidade, ele transformou sua suposta fraqueza em força. Educado nas artes da guerra e da diplomacia, colecionava não apenas territórios, mas objetos de poder. Desde criança, fascinava-se por espadas antigas, joias de reis caídos e, acima de tudo, por relíquias sagradas. Seu avô, Alfredo, lhe dera um presente simbólico, uma espada adornada com runas. Mas Etheostan queria mais. Ele queria a arma que perfurara o lado de Cristo. Os anais contam que, na véspera de Brunanburh, enquanto os exércitos combinados de escoceses, vikings e galeses marchavam contra ele, Etheostan ergueu diante de suas tropas não uma espada comum, mas um copis, uma lança cujo cabo brilhava com incrustações de ouro e cuja lâmina, dizia-se, guardava o sangue do Salvador. Os homens tremiam não pelo metal, mas pelo que ele representava, a promessa de que Deus lutaria ao seu lado. E quando a batalha se desdobrou em um massacre de 30 milhas quadradas, com os inimigos em debandada, uns para seus navios, outros para as montanhas da Escócia, ninguém duvidou de que a vitória pertencia à relíquia tanto quanto ao rei. Mas de onde veio aquele copis? Aqui, a história se divide entre o plausível e o fantástico. William de Malmesbury, cronista do século XII, jurava que Etheostan o receberá de Hugo Capeto, fundador da dinastia que dominaria a França. Um detalhe inconveniente, em 937, Hugo era uma criança. Versão mais crível? O copis teria chegado às mãos do rei anglo-saxônico através de Henrique I, o Falcão, rei da Germânia, aliado estratégico de Etheostan. Os Anglo-Saxon Chronicles insinuam que a relíquia foi um presente selado com juramentos de lealdade, ou talvez um empréstimo divino, já que, após a batalha, o copis não desapareceu dos registros. Pelo contrário, Etheostan o exibiu em York e depois em Kingston upon Thames, transformando-o em símbolo de unidade nacional. Um rei sem herdeiros diretos, mas com uma relíquia que garantia sua linhagem espiritual. E aqui surge um detalhe revelador: Etheostan, astuto como poucos, casou suas irmãs com governantes europeus, tecendo uma rede de alianças que ultrapassava fronteiras. Uma dessas uniões, a de sua irmã com Otão I, futuro imperador do Sacro Império, teria consequências impensáveis para o copis. Segundo lendas germânicas, a relíquia foi enviada à Alemanha como parte de um dote diplomático, acompanhada de promessas de privilégios comerciais para mercadores ingleses. Assim, o copis que ajudara a forjar a Inglaterra agora seguia para novas mãos, pronto para escrever outro capítulo de sua história sangrenta. Mas a jornada dessa relíquia não começou com Etheostan, nem mesmo com os cruzados de Antioquia. Para encontrar sua origem, precisamos voltar ainda mais no tempo, até o momento em que um imperador romano, à beira de uma batalha decisiva, viu nos céus um sinal que mudaria a história do mundo. O destino da Europa estava entrelaçado com aquele pedaço de metal sagrado. Não era mera superstição de um homem obcecado por poder, era a culminação de uma crença milenar,
forjada no sangue de imperadores, na fé de reis e no delírio de visionários que, como ele, acreditavam piamente que os símbolos moldam a realidade. O copis não era apenas uma relíquia, era um mandato. Um objeto que, nas mãos de Carlos Magno, havia unificado um continente que, sob Otão I, esmagara os invasores nas planícies da Lechia, que, na sombra dos Habsburgo, sussurrava promessas de invencibilidade aos ouvidos dos monarcas. E agora, ali estava, atrás de uma vitrine de vidro frio, como se o próprio tempo tivesse preservado para um propósito maior. Hitler não via coincidência nisso. Via destino. Ele não tocou o copis naquele dia, não ainda. Mas algo nele mudou. A ideia de que a história não era escrita apenas por exércitos ou tratados, mas por objetos carregados de um poder quase tangível, arraigou-se em sua mente como uma semente venenosa. Anos depois, quando as tropas alemãs marcharam sobre Viena em março de 1938, entre os primeiros decretos assinados por Hitler estava a ordem de transferir a relíquia para Nuremberg. Não como um troféu de guerra, mas como uma ferramenta. Os nazistas não escondiam seu fascínio pelo oculto. Himmler, com sua SS e seu Ahnenerbe, caçava artefatos por toda a Europa, convencido de que a raça ariana descendia de deuses nórdicos e que seu domínio estava predestinado. Mas o copis era diferente. Não era um amuleto qualquer, era a lança do destino, o instrumento que, segundo a lenda, decidirá o futuro de impérios. E Hitler, que se via como o novo Carlos Magno, um unificador, um salvador, um homem escolhido para restaurar a grandeza germânica, não podia ignorar seu chamado. Em Nuremberg, a relíquia foi instalada na igreja de Santa Catarina, sob guarda constante. Diziam que Hitler visitava o local em segredo, ficando horas a fio diante dela, como se buscasse não apenas inspiração, mas instruções. Seus generais murmuravam que, após cada uma dessas visitas, vinham ordens mais audaciosas, campanhas mais arriscadas. Stalingrado. A Operação Barbarossa. A solução final. Coincidência? Para os que acreditavam, e muitos no alto comando nazista acreditavam, o copis não era um símbolo. Era um juiz. Mas a história tem um senso de ironia cruel. O mesmo objeto que, segundo a tradição, concedera a vitória a Carlos Magno e Otão I agora assistia, impotente, ao colapso do Terceiro Reich. Em abril de 1945, quando as tropas americanas avançavam sobre Nuremberg, o copis foi removido às pressas por oficiais da SS e escondido em um túnel perto da cidade de Pottenstein. Lá, entre caixas de documentos e obras de arte saqueadas, ele aguardava seu próximo capítulo ou seu fim. Quando os aliados o encontraram, não havia mais magia, nem aura de invencibilidade. Era apenas um pedaço de metal antigo, coberto de poeira, como se o próprio universo tivesse se cansado de seus mitos. O copis foi devolvido à Áustria, onde hoje repousa no Furg, em Viena, atrás de vidros à prova de balas, como se o mundo ainda temesse seu poder. Ou como se soubesse que, um dia, alguém mais voltará a buscá-lo. Posse do copis não era apenas um capricho de colecionador, era uma declaração de destino. Quando, em março de 1938, as tropas alemãs marcharam sobre a Áustria no Anschluss, uma das primeiras ordens de Hitler não foi estratégica, nem militar, foi a transferência imediata da lança e das relíquias imperiais para as mãos do Terceiro Reich. Não por acaso. Ele sabia que, entre todos os símbolos do poder, aquele pedaço de metal carregava algo mais que história, carregava uma promessa. O Reichsführer SS Konrad Busch, homem de confiança do Führer, foi designado para vigiar o copis no Museu de História da Arte de Viena. Sua missão não era apenas protegê-lo, mas impedir que fosse evacuado, como faziam com tesouros em tempos de guerra. Porque Hitler não queria que a relíquia desaparecesse nas sombras de um depósito, ele queria que ela brilhasse sob seus dedos. E assim, em uma cerimônia solene no Hofburg, o mesmo palácio imperial onde outrora repousara o copis dos Habsburgo, a lança foi entregue a ele. Testemunhas descreveriam depois o modo como Hitler a segurou, não como um objeto, mas como um sinal. Um selo divino sobre sua missão. Ele mesmo diria, anos depois, que aquele momento confirmara seu destino. A propaganda nazista, ávida por mitos, transformou o copis em peça central do culto à figura do Führer. Não era apenas uma relíquia histórica, era prova de que a vitória era inevitável. E, nos primeiros anos da guerra, quando as blitzkrieg's esmagavam a Europa, Hitler via na sequência de triunfos a confirmação de que a lança funcionava. Afinal,
Como ele gostava de repetir, a história mostrava que todos os seus possuidores, de Constantino a Carlos Magno, haviam se tornado líderes invencíveis. Mas aqui reside a pergunta que persiste: era a lança que lhes dava força, ou eram eles que, ao acreditarem nela, tornavam-se inquebrantáveis? O Coppice não ficou em Viena. Foi levado para Nuremberg, o coração simbólico do nazismo, onde os congressos do partido ecoavam como rituais de um novo império. Hitler estava convencido de que a relíquia pertencia àquele lugar não como um troféu, mas como fonte do poder que ele julgava emanar dela. Até que a guerra virou contra a Alemanha. Depois de Stalingrado, quando a maré começou a mudar, a fé na magia da lança esmoreceu. Ou talvez não. Porque, em abril de 1945, quando os aliados se aproximavam de Nuremberg, o Coppice foi escondido às pressas em um esconderijo sob o castelo, como se, mesmo na derrota, ainda houvesse a esperança de que seu poder pudesse ser recuperado. Os soldados americanos o encontraram em 30 de abril de 1945, o mesmo dia em que Hitler se matou em Berlim. Coincidência? Para os que acreditavam em seu mistério, não. O Coppice voltou a Viena, de volta ao vidro blindado, como se o mundo, mais uma vez, preferisse mantê-lo sob vigilância do que arriscar deixá-lo livre. Mas por que, afinal, aquela relíquia exercera tamanho fascínio sobre Hitler? Era ambição pura? Uma obsessão por ocultismo? Ou a astúcia de um homem que sabia como os símbolos moldam a realidade? A verdade é que o Coppice não estava sozinho no panteão de mitos que alimentavam o Terceiro Reich. Heinrich Himmler, chefe da SS, era um fanático por relíquias e rituais esotéricos, financiando expedições em busca de artefatos que, segundo ele, poderiam fortalecer o regime. Mas mesmo nesse círculo de místicos, Hitler se destacava. Para ele, o Coppice não era um instrumento de propaganda, era uma extensão de si mesmo. Uma ligação tangível com os grandes conquistadores do passado, uma prova de que ele, Adolf Hitler, era o herdeiro de uma linhagem escolhida. E aqui voltamos a Viena, a cidade que forjou sua mente. Foi lá, nos anos de juventude, que ele mergulhou nos escritos de Guido von List e Lanz von Liebenfels, teóricos que mesclavam raça, mistério e destino em uma doutrina perigosa. Foi lá que aprendeu a ver a história não como uma sequência de eventos, mas como um plano oculto, no qual objetos como o Coppice eram chaves para desvendá-lo. Quando segurou a lança pela primeira vez, não viu metal, viu sangue e glória. Não um artefato, mas um pacto. Mas e se a lança fosse uma farsa? Estudos posteriores sugeriram que o Coppice de Viena data não da Era de Cristo, mas do século VII ou VIII, época carolíngia. Uma réplica? Uma invenção medieval? Para os cientistas, era uma questão de autenticidade. Para Hitler, nunca foi. Porque a força do Coppice nunca esteve no metal, mas na crença, na capacidade de transformar um objeto em um símbolo tão poderoso que homens marchariam, matariam e morreriam por ele. A história da lança de Longinus não é apenas a de uma relíquia. É a história de como o mito se torna arma. De como um pedaço de ferro pode ser usado para unificar exércitos, justificar impérios e, no caso de Hitler, alimentar a ilusão de que o destino pode ser forjado pela mão de um homem. Hoje, 4 artefatos disputam o título de a verdadeira lança, o de Viena, o de Cracóvia, o armeno de Gegard e outros fragmentos espalhados pela história. Cada um com suas lendas, cada um com seus devotos. Mas nenhum deles responde à pergunta que verdadeiramente importa. Era a lança que dava poder aos homens, ou eram os homens que, ao acreditarem nela, tornavam-se invencíveis? Mas a verdade é que a maioria dessas relíquias, incluindo a versão do Vaticano, permanece inacessível a exames científicos rigorosos. E não se trata apenas de restrições religiosas, há um medo legítimo de que análises invasivas possam destruir não apenas a integridade física dos objetos, mas também sua aura sagrada aos olhos dos fiéis. Tomemos o Coppice de Wien, guardado na Imperial Treasury de Viena. Estudos já confirmaram que sua datação remonta ao século VIII, ou seja, nem de longe poderia ser a lança original dos tempos de Cristo. E mesmo assim, ele segue sendo reverenciado como um símbolo indelével do poder medieval europeu, um testamento de que a fé muitas vezes transcende a lógica dos fatos. Cada versão da lança carrega consigo marcas únicas que revelam camadas de história. O exemplar vienense, por exemplo, é adornado com placas de ouro e inscrições que evocam a pompa imperial. Já a lança de Cracóvia, preservada no tesouro da Catedral de Wawel, exibe um crucifixo fundido e vestígios de restaurações que sugerem uma origem bizantina.
Enquanto isso, a versão do Vaticano, apesar de ser a que possui a documentação histórica mais detalhada, também não escapa das dúvidas sobre sua autenticidade. E a lança de Gegad, na Armênia, embora menos conhecida, carrega consigo séculos de devoção local, mesmo que sua conexão direta com Longinus seja, no melhor dos casos, especulativa. A cópia de Cracóvia, datada do século X, é assumidamente uma réplica, as autoridades eclesiásticas polonesas nem sequer insistem em sua autenticidade. No entanto, isso não diminui seu valor como peça central do patrimônio nacional, um elo tangível entre o passado e a identidade de um povo. E aqui reside o paradoxo: a busca pela verdadeira lança pode ser um exercício fútil, mas a importância cultural e espiritual dessas relíquias é inegável. Para os fiéis, a autenticidade material é secundária, o que importa é o símbolo, a narrativa que ele sustenta, a fé que ele inspira. A história da lança de Longinus é, acima de tudo, um espelho da humanidade, mostra como um objeto pode transcender sua materialidade para se tornar um pilar de crenças, um catalisador de impérios, um farol para peregrinos e estudiosos. Seja ela autêntica ou não, a lança já cumpriu seu papel não como arma, mas como legado. E talvez essa seja sua maior magia, a capacidade de unir mitos, história e devoção em um único artefato, desafiando o tempo e a razão. Enquanto desvendamos os mistérios do Santo Graal, da Arca da Aliança ou de relíquias como esta, somos lembrados de que algumas perguntas não têm resposta. Mas é justamente essa incerteza que alimenta a busca, o debate, a criação. A lança não é apenas um objeto do passado, é uma pergunta sem resposta, um convite para que cada geração reinterprete seu significado. E você? O que acha? A força de uma relíquia está em sua origem ou no que ela representa? Deixe nos comentários qual outro mistério histórico merece ser explorado. Enquanto isso, se este mergulho na lenda da lança despertou sua curiosidade, não deixe de apoiar o canal, seu like, sua inscrição e seu compartilhamento são o que nos permite continuar desvendando esses enigmas. Até a próxima, e que a história nunca pare de nos surpreender.